Hi, my name is Giovanni, and this is our class number 8. But speaking about specifically, this is intermediate and advanced class number 2. We're going to talk about numbers and math in English. And because of this, I will be speaking English most of the time, maybe 90% of the time. I will speak just a little in Portuguese to focus on some points that are very relevant. Basically, numbers are easy. You don't have to worry so much about that, especially because most people know how to count from 0 to 10, but I'm going to go beyond that in order to show you the difference when it comes to pronunciation. Exactly one of the things that people confuse most of the time. Bom, então eu já comecei a explicação direta em inglês, porque o que justifica isso é o fato de ser intermediário e avançado. Mas não quer dizer que em alguns momentos eu dê uma explicação adicional em português para facilitar. O que nós vamos ver aqui vão ser números e alguma coisinha de matemática, correto? E, inclusive, não há umas expressões matemáticas aqui. Qual o meu objetivo? É que você saiba ler essas expressões matemáticas em inglês. Muita gente, por estudar inglês, se aprofunda, mas não chega nessa parte, até porque, geralmente, quem está em letras acha que não precisa de nada de matemática, então até avança um pouco na matéria, no entanto, tem dificuldades para ler isso aqui, e isso é conhecimento geral também, por isso que eu coloco para nós treinarmos. Ok, então vamos começar com números. Let's start with numbers. Most people know how to count from 0 to 10, easy, no problem. Um outro detalhe, a matemática, embora essa seja uma aula avançada, intermediária para avançada, a matemática por si só, você consegue identificar muita coisa. Ela chega a ser uma linguagem mais universal do que o próprio inglês. Então, os símbolos matemáticos, os números, claro, quando você escreve por extenso, em cada país você vai escrever num idioma, mas quando você coloca o símbolo matemático, ele é igual, ele é universal, não muda de país para país. Isso vai ajudar a compreensão até daqueles que não estejam no Intermediate and Advanced. But let's focus now on pronunciation. First, let's count the numbers up to 10, easy, no problem. Most people know that very nicely. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, this is the beginning. Just an observation that you can pronounce O. Two pronunciations, 0 or O. After 10 we have 11, 12. After that we have to pay very close attention because of this suffix tin. 13, 14, repeat after me. 15, 16, 17, 18, 19. Okay? If you observe the suffix, we have the word. If you analyze the word teenager, this is the age between 13 and 19. That's why teenager is a synonym for adolescent. Então, observem a analogia. Teenager, coloquei aqui na vertical por falta de espaço, é o sinônimo de adolescente, que é exatamente, isso ajuda você a fazer uma conexão e você mais facilmente vai lembrar disso. Do número 13 até 19, você tem essa repetição dos teens, que dentro da palavra teenager é a idade dos teens, então é exatamente a adolescência, tá? Fiz essa analogia para que vocês guardem mais facilmente. E aí continuamos. After 19 we have 20.
And then we have 21, 22, 23, 24, 25. I didn't write all the numbers between 20 and 30. I just gave some examples of 31, 40, 42, 53, 64, 75. If you speak normally, you're going to say 65, 50, 53, 45, 75, 75, 86, 97. The important thing here to remember is when you have the tens, as dezenas, observe the pronunciation here. 20, 30. American people say 30. That's okay. 40. Okay? But you have to observe, in order not to confuse with 13. Observe the similarity. 13, 30. 10. This is the stressed syllable. Here, the stressed syllable is the first one. 30. 14, 40. Here, 42. 15, 50, 53. 16, 60. 17, 70. Here we have 75. So, try to remember this. This is important to establish the difference between this number 30 and this number 13. You can practice like this: 3, 13, 31, 4, 14, 42, 5, 15, 53, and so on. After 99, we have 100. Repeat, 100. And then, going on, 111. Observe that we can omit and. It's not necessary to write it here. Technically, you shouldn't pronounce this. It's not necessary. But American people, they usually say 111 or 100 or 111. You can use and or not, no problem. And then 2000, 3 million. Observe, 3,000, 3 million. Another thing that you have to observe is comma. Comma is this symbol here. Point, this. Importante. Normalmente, os números inteiros em inglês são separados por vírgulas. Ao contrário do português, que são separados por pontos. Então aqui, de que forma eu leria isso aqui? 10.3. This is a fraction. Observe that when you have a fraction, you have point. Em português, quando você tem fração, você tem vírgula. Em inglês, quando você tem ponto, é uma fração. Pode até lembrar do dial, quando você vê as estações, né? de rádio, por exemplo, 92.5. Por que a gente aprendeu a falar ponto? Por influência do inglês. O correto seria nós falar 92,5. Alguns falam, outros falam 92,5 por causa do inglês, porque ponto é fração. E ali você tem um comprimento de ondas na rádio. Cada rádio tem o seu comprimento de onda, que às vezes é fracionário. Como é fração, você tem point. Mas o point é em inglês. Em português, o correto é comma. Então aqui, se fosse português, você teria 10,3, que é igual a 103 dividido por 10. Uma casa é a décima parte. 10.3 equals 103 over 10. Outra coisa, o ponto, numa linguagem de textos de inglês, independente da matemática, you're not talking about mathematics, but if you're reading a text or an email, aí já não é ponto, é dot. Em se tratando de e-mail, por exemplo, você leria isso aqui, gmail.com. Então, em matemática é point, e-mail, dot. A propósito, grava aí o meu e-mail, se quiserem mandar qualquer mensagem, é giovanni.monteia@, localização. Isso vem da letra, da preposição at em inglês. At home, em casa.
Só que em português a gente chama isso com esse nome aí esquisito, arroba. Mas ele não passa, em inglês é mais pragmático. At, em. É a minha localização, estou em Yahoo, at yahoo.com.br. Então é assim que funciona. Então observar esses detalhes. Também para ajudar na leitura de matemática, nós temos Mathematical Operations, são os sinais, ou, no caso aqui, sinal de adição, sign, plus sign, minus sign, multiplication sign or times sign, tanto você pode dizer multiplied by or times by. Esse aqui, divided by. Então, read and solve. Como nós leríamos isso aqui? 0 Celsius equals 32 degrees Fahrenheit. Quando você estuda física, termodinâmica, você estuda temperatura, você compara Celsius com Fahrenheit. 0 grau Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. Nos Estados Unidos eles usam Fahrenheit. Aqui no Brasil nós usamos centigrade, centígrados, né? Celsius também. Então, quer dizer, quando aqui está no pico do verão, dá 40 graus, é equivalente a 100 e poucos Fahrenheit. É só fazer aquela continha. Tem uma equaçãozinha que te ensina a fazer isso. Mas isso é física, a gente vê numa outra oportunidade. How can you read this one? 25% of 200. Eu já tinha colocado a resposta aqui, mas eu vou tirar porque eu vou desenvolver o cálculo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Para poder ir falando. Qual é o objetivo aqui? Falar, ler, saber ler matemática in English. To read mathematics in English. Então, vamos lá. 25% of 200. O nome já está dizendo, 25%. Se é 25%, por 200 vai ser o dobro, né? Então, 25% of 200 equals 50. 25% of 200 equals 50. Se é 25%, é 50 por 200. Bem fácil é. Number 3. Como é que nós leríamos isso aqui? This is a mathematical expression. Como é que nós leríamos isso? We have parentheses 2 to the power 3 plus the square root of 36 minus 12 in parentheses divided by 4. Now let's solve it. 2 to the power 3 is the same as 2 times 2 times 2. Do not confuse 2 times 3. Todo mundo faz essa confusão na aula de matemática. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. Plus square root of 36. 6. Why? Because 6 times 6 equals 36. So the square root of 36 is 6 minus 12. So the result is, we have parentheses divided by 4. 2 times 2, 4, times 2, 8. 8 plus 6 equals 14. 14 minus 12, 2. 2 divided by 4 equals 1 over 2, which is equal to 0.5. You can say 0.5 or 0.5. É uma fração, viu? Usei ponto. Se fosse em português, eu colocaria vírgula. Number 4. 5 times 10 to the power 9. Isso aqui é uma notação científica. 10, a nona potência, significa que é o 5 multiplicado por 10, ou seja, são 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros. 5,000, 5 million, 5 billion. 5 billion. Claro, os cientistas preferem trabalhar com isso. Para você resolver as equações é muito mais fácil do que você trabalhar com esse número grandão. Então você coloca em notação scientific notation, notação científica. Now, this number here is an exercise for you to practice all that.
Coloquei aqui para você praticar tudo isso. Só que esse aqui é um número especial. Repara que isso tudo é inteiro. Ó, coma, vírgula, coma, vírgula, porque isso tudo é inteiro. Quando chega nos centavos, point, porque é fração. Então vamos supor, como tem aqui US money, cifrão é dinheiro. Então isso aqui são dólares. Como nós leríamos essa quantia? Se colocarmos assim, 51 cents, não chega nem a $1, é fração, né? 51 cents, vale mais do que aquele cantor, 50 cents, né? 51 cents. Se você ler daqui para cá, vai ficar $876.51. Começando daqui, $789,876.51. Se começar a ler daqui, repara, ó, centena simples, centena de milhar, centena de milhão, centena de bilhão. Voltou lá na segunda série, né? Do curso básico, não é do ensino médio, não. Se bem que no ensino médio tem gente que tem dificuldade para ler isso. Believe me. Então vamos lá, vamos ler o número todo. 123,456,789,876.51. Então tenta refazer, depois você volta e observa isso. Então com isso, so now we finished our English class with numbers and math. Remember that. Um detalhe. Não trabalhamos com os números ordinais, senão vai ficar muito extensa a aula. Só tem números cardinais aqui. Porque numerais, quando vocês estudam lá em português classe gramatical, vocês têm vários tipos de numerais. Existem numerais cardinais, que são esses aqui. Ordinais são aqueles que determinam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 15º. Existem os numerais fracionários, que nós vimos aqui um pouquinho, 103/10. E existem os numerais multiplicativos. Então nós temos vários tipos de numerais quando a gente tem uma análise gramatical, quando a gente estuda a classe gramatical em português. Analogamente nós temos em inglês. So that's it, folks. These are numbers. We're going to come back to that next time, working with ordinal numbers. See you then. Bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.